Ora viva, seja bem-vindo à TV Camuaso. É um prazer estar contigo novamente aí do outro lado conectado. E você já pode, a partir de agora, aí, subscrever o nosso canal, subscreva e ativa o sino das notificações para que esteja sempre atualizado sobre as novidades aqui no canal. Subscreva, compartilhe e deixa também o seu like, porque hoje eu converso com Patrícia Faria. Ela é advogada, cantora e radialista. Patrícia, seja bem-vinda à TV Camuaso. TV Camuaso, um abraço muito grande. Muito obrigada por este convite. Eu gostava que você falasse um pouco no que toca à representação da mulher na mídia e outras questões que inquietam as comunicólogas. Por exemplo, a representação da mulher em cargo de chefia no meio da comunicação. O que é que se lhe oferece dizer em relação a isso? A questão do empoderamento da mulher é de extrema importância para que ela se afirme em qualquer área da nossa sociedade, quer seja na comunicação, quer seja no aparelho de Estado, onde quer que ela deseje afirmar-se, precisa de facto de capacitar-se. Sem isso é vão um esforço de preenchermos só números. Preencher números por preencher não nos leva a lado absolutamente nenhum, porque o que se quer é que de facto tenhamos pessoas capacitadas para darem um contributo válido para que determinada sociedade prospere. Então, de nada adianta falarmos em igualdade de direitos se nós não nos capacitarmos. E com relação a isso já temos de facto muita mulher que é aguerrida, que se capacita, que se empoderou para que, sem desculpas e por A mais B, pudesse defender o pão que ganha. Agora, relativamente à comunicação, de facto, ainda não atingimos o patamar desejado. Angola ainda não está a produzir, de facto, vozes e rostos da comunicação frescos e competentes, de facto, na sua maioria. Ainda continuamos a viver muito à sombra daquilo que são as vozes e os rostos mais antigos. Vão despontando alguns talentos, é verdade, temos jovens muito competentes, mas a par do que se passa, por exemplo, no desporto, nós precisamos de facto de viveiros, precisamos de ter um leque de escolha muito maior, precisamos, não que a gente precise aposentar as vozes mais tarimbadas, os rostos mais experientes do nosso país, até porque é com a experiência dos mais velhos que nós, os mais jovens, aprendemos e garantimos também a longevidade e o profissionalismo da nossa carreira, mas temos que apostar em viveiros de facto. E esta aposta ainda está muito debilitada. Nós temos, infelizmente, ainda não temos muitas vozes que possamos de facto dizer que o legado está passado e o futuro está de facto Mas Patrícia, garantido. não tem muitas vozes ou não há muitas oportunidades? Não, de maneira alguma. No mercado radiofónico nós já temos muitas rádios a serem criadas, muitas mesmo. São muitas rádios. A nível de Luanda, acima de 10, 15, 20, se não for exagero. Temos muitas rádios. A Rádio Nacional de Angola, por si só, como rádio-mãe, tem várias emissoras. Rádios particulares temos muitas, vão surgindo que nem cogumelos. Então, não é por falta de oportunidade. O que falta é, de facto, nós encontrarmos pessoas capacitadas, porque mais do que buscar a fama, porque a ideia que se tem é que quando a gente faz comunicação vai ser famoso e ainda há muita gente que a motivação é única e exclusivamente esta. Mas temos que ter consciência que quem utiliza um microfone tem a capacidade
de deformar ou formar. E E as então, escolas de capacitação também já se fazem sentir com uma quantidade por forma de responder a essa falta de qualificação, Patrícia? existem, sei que em Angola já fazemos o curso, não só o curso médio de jornalismo, como o curso superior de jornalismo. Temos Sim. também o Centro de Formação de Jornalistas. Então, acho mais do que tudo o que dita é a entrega e o interesse pessoal de cada um. Ok. Sabemos nós que no meu tempo, por exemplo, não tínhamos nada disso. Tínhamos o curso médio de jornalismo, mas não tínhamos formação superior em jornalismo. Então, muitos de nós que hoje temos uma carreira na comunicação já firmada, foi muito por conta da experiência obtida na prática. Eu mesma sou Yeah. formada em Direito, não tenho formação jornalística, mas tudo que sei, tudo que aprendi foi ditado pela prática que me foi passada pelos meus professores de rádio no terreno, pelos meus colegas no terreno. Então, tudo tem muito que ver com a nossa entrega, com o nosso interesse, de facto, em crescer, porque ouvimos, de facto, erros muito crassos, principalmente no que toca ao domínio da língua portuguesa, o domínio da cultura geral, e existem questões que são básicas para quem pretende comunicar e erros que são inadmissíveis. Então é importante que, mais do que querer ter um microfone à nossa frente, que a gente se capacite para isso, porque somos fazedores de opinião e, como já disse e reitero, temos a possibilidade de formar ou de deformar. Muito bem, Patrícia. Patrícia, agora olhando no âmbito musical, também és cantora, há muito que se falar da Patrícia, né? Falamos Sério? falamos da comunicação, não é? E agora vamos olhar um pouco da tua veia artística, né? Há muitos anos já lançando discos e aliás, parabenizo-te pelo novo trabalho, apesar de já lançou em novembro do ano passado. Agora que eu tive Outubro do ano contato passado. com a integralidade do disco. Muito Patrícia, obrigada. você canta samba, sempre fez samba, né? E samba aqui no Brasil é o samba, né? A origem do samba originou-se do samba, até porque a influência africana do Brasil aparece em vários âmbitos da cultura e a música não é diferente. Relativamente a esta ligação, o samba e o samba aqui. E como disse o próprio Camoaso, as ligações históricas que existem entre os dois povos, mas o samba, a par do samba, não teve a mesma projeção internacional que o samba teve. O samba é de facto a bandeira, uma das bandeiras identitárias, se não a mais forte do Brasil, culturalmente falando. O samba também deveria ter a mesma projeção, mas infelizmente não teve. Existe uma luta para que seja então proclamado o samba como património imaterial da humanidade, mas mais do que isso é importante que o samba seja dado a conhecer. Não se nos bastam só os títulos, mas é importante que exista, envolto a questão dos viveiros. Nós cada vez menos temos fazedores de samba. Contam-se nos dedos quem são as pessoas que fazem samba, sobretudo na nossa juventude. A nossa juventude não ousa cantar o samba. São muito poucos os jovens que se aventuram em cantar o samba. E São muito se poucos. aventura e ousam dizer que o samba é música dos mais velhos, né? Erroneamente falando. Exatamente. E também existe um outro fator que preocupa bastante, que é o desvirtuar do samba. Porque muitas das vezes ouvimos uma kizomba, ouvimos um zouk,
e pelo facto de alguém estar a cantar numa língua nacional, nos é dito que aquilo é Semba. Não é verdade. Acontece muitas vezes. Então é preciso, para que os nomes certos sejam dados às coisas, é importante que este conhecimento seja dado. E então não existe este conhecimento e você não se pode identificar com algo, não pode amar algo que você não conhece. Daí que muitos jovens não tenham amor por aquilo que são os nossos ritmos populares. Eu falo do Semba, mas existem outros ritmos que são tradicionais e que sequer a nossa juventude conhece. Os nossos filhos estão a crescer com a referência daquilo que é o rap, o soul music, o R&B e até o jazz. Os nossos filhos dançam balé, etc e tal, mas os nossos filhos não sabem o que é de facto, o que é que norteia a cultura de Angola. Isto é uma verdade. Infelizmente, uma triste verdade. Agora, tu falaste uma coisa que despertou-me uma atenção muito grande, né? O cantar em dialeto, em línguas nacionais, não necessariamente vai significar que aquilo que está a ser cantado é um ritmo Semba. Semba tem as suas variantes, não é? Tem a sua forma de produzir, né? A sua instrumentalização própria. É interessante que se faça mesmo essa dicotomia, né? Essa separação, né? Há muitas pessoas a cantarem, por exemplo, um ritmo kizomba, usa uma língua nacional e vão dizer, nada, tá cantando Semba. É Semba, por aí. mas não é verdade. Não é verdade, as coisas não são nada assim. O Semba tem uma cadência própria, tem uma rítmica própria, que lhe é caracterizada e não podemos desvirtuar. A história está aí, mas precisa ser levada ao conhecimento dos nossos filhos. E quem fala dos ritmos tradicionais fala das próprias línguas nacionais também. Cada vez menos nós, os jovens, falamos as línguas nacionais, não as conhecemos. Então é importante que lancemos um olhar muito mais sério, porque é a nossa identidade cultural que está em xeque. A partir do momento que o samba ele sempre fez muito sucesso, sempre tocou, né, no cenário angolano, o Semba também é possível que possa também ser conhecido na generalidade no Brasil. Em linhas gerais, o que é que você acredita que pode ser feito para que o Semba rompa também essa barreira internacional? A diplomacia cultural tem de funcionar. Não basta que nós tenhamos representação em determinados países sem que a gente faça lobbies, faça a diplomacia, como eu já disse, para que se dê a conhecer a cultura de um determinado país. Aqui mesmo em Angola nós temos os consulados de alguns países são bastante atuantes, trazem os seus artistas para aqui, integram-nos em festivais, têm centros culturais que permitem ter acesso à cultura destes países, têm escolas consulares, inclusive. Tudo isso porquê? Porque há essa predisposição em levar, além das suas fronteiras, a sua cultura. E Angola pode, de facto, também criar condições para que isso aconteça. Existem certos lobbies que são muito mais fortes quando levados a cabo por um Estado, aliás, Estado é Estado, do que um artista particular. E há que, de facto, também colocar alguma rédea naquilo que é a indústria cultural, musical, particularmente falando, porque é a indústria cultural quem vai determinar, muitas das vezes, o rumo que vai tomar o cenário cultural de determinado país. Mas se o Estado não interfere a bem da preservação dos valores
que ele reputa como sendo importantes, obviamente que o comboio pode descarrilar. E Angola tem de estar consciente que, de facto, a cultura de um país, a par do ouro, do diamante, do petróleo, também pode, sim senhora, ser fonte de grandes rendimentos de prosperidade para um determinado país. E nós temos tudo para viver também da arte em Angola. É verdade, certamente, sem dúvida. Nunca experimentaste cantar o samba? Se nunca experimentei, Cantar o samba. já, olha, a artista que é artista é de facto multifacetada. É como tudo, é como um médico de clínica geral e que depois se especializa em determinada área da medicina. Eu sou cantora, eu sou uma cidadã que de facto tem um olhar do mundo, mas não deixo ainda assim de perder as minhas raízes. Ainda há pouco tempo, ano passado, participei no Festival de Fado, em homenagem a Amália Rodrigues. Amo, de cantores brasileiros, amo Alcione, é uma das minhas maiores referências como mulher, como compositora, como instrumentista. Eu amo Alcione. E é claro, tenho alguma queda para cantarolar, para ir fazendo alguns trabalhos fora da minha zona de conforto. E a Patrícia, já para terminar a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, por que a Patrícia não está mais na Rádio Luanda? Sou uma mulher de desafios, surgiu a possibilidade de abraçar um outro projeto, um projeto que, no meu entender, iria de facto submeter-me a um outro desafio, a uma outra realidade enquanto profissional e decidi abraçar. Eu fiz parte dos quadros da Rádio Nacional de Angola por mais de 20 anos e por mais de 20 anos eu entrava e saía pela mesma porta. E chegou uma altura que a filha querida de casa teve de dizer aos pais que queria ver o mundo. E então eu quis ver o mundo, quis de facto olhar para outras direções, tão somente por isso. Está confortável na MFM? Muito, muito confortável. A dinâmica de trabalho é aquela que é utilizada a nível mundial. Hoje eu faço rádio a partir de casa como se estivesse na minha cabine de rádio. Em qualquer parte do mundo eu conecto o meu material, faço rádio. Então, para aquilo que é a minha dinâmica de vida hoje em dia, esta dinâmica se enquadra na minha dinâmica, até porque cada vez mais eu me vou distanciando dos microfones, hoje já tenho muitas responsabilidades, sobretudo familiares, e que já não mais me permitem ter tanto tempo fora de casa. Então vou fazendo de facto rádio, mas cada vez menos, vou diminuindo a minha carga horária até que chegará o dia em que eu não mais farei rádio, porque são muitos anos de rádio e quero de facto acreditar que outras vozes virão e poderão fazer melhor com aquilo que com o legado que a gente deixa. Muito bom. Patrícia Faria, cantora, advogada e radialista. Algo mais que você queira falar para terminar mesmo o nosso bate-papo? Algo que achas de suma importância para dizer? Algo que não perguntei, eventualmente? Acredito que foi uma entrevista muito bem, muito bem conduzida. Só dizer que a gente continua aqui, continuamos no ativo, continuamos a trabalhar. Ouçam, por favor, o nosso trabalho, está aí nas plataformas digitais. Hoje em dia existe muito material, é verdade, a ser consumido, mas quantidade não é qualidade. E, por favor, honrem o trabalho dos artistas que é feito, comprando o que é original, porque só assim é que poderemos colher frutos do trabalho que a gente faz. Maravilha! E você que ainda não subscreveu o canal,
subscreva agora, deixe o seu like e também ative o sino das notificações. Muito obrigado, Patrícia, por este bate-papo. Desejamos Eu que agradeço, Tamanso. sucesso, saúde e muita sorte. Obrigada igualmente, foi um prazer perceber que continuas aguerrido, continuas com os teus projetos e és sinónimo de facto de superação e de sucesso. E é bom que a nossa juventude tenha de facto esta visão de superação, de determinação mesmo diante das dificuldades que todos nós temos. Obrigado, Patrícia. TV Camoaso. Inscreva-se. Compartilha. Inscreva-se. E clica no sino para ativar as notificações e receber os vídeos em primeira mão. TV Camoaso. Inscreva-se já.